Olá, amigo e colega do campo. Já vou começar esse episódio aqui pedindo para você seguir o nosso canal do Ouro Finicast, para você não perder nenhum dos temas aí que a gente tá conversando ao longo de todas essas séries de episódios, tá bom? E como você já ouviu, né, o último episódio, e se você ainda não ouviu o último episódio da série Principais Enfermidades em Vacas de Leite, né, o último episódio foi sobre doenças podais e a gente combinou de, nesse próximo episódio aqui, falar um pouco sobre prevenção, né, diagnóstico, prevenção e um pouquinho sobre tratamento, tá? É claro, né? Porque se a gente falar de tudo isso aí, a gente vai aprender mais, a gente vai ter mais conhecimento. E você sabe, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então acompanha com a gente. Nosso convidado hoje aqui, de novo, é o médico veterinário Péricles Ricardo Silva, né, da Unesp Jaboticabal. Ele é mestre em clínica médica também pela Unesp Jaboticabal, especialista e consultor em pecuária bovina, com especialidade na área de podologia bovina, também experiência aí, cursos, treinamentos, parte das pessoas, dos colaboradores das propriedades. Então, já viu aí que é uma pessoa de peso aí, né, o Naim? Então, seja bem-vindo aí, Péricles, a mais um episódio do Ouro Finicast. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Espero continuar colaborando aí com a tirada aí de algumas dúvidas e com o aprofundamento aí do conhecimento do pessoal e aumento do debate aí também a respeito dos temas, né? Para que o pessoal consiga aí usar essas informações aí de modo a contribuir aí para aumentar a produtividade aí das empresas aí de produção, né, das fazendas, e também para as pessoas que trabalham na fazenda tentar colaborar um pouco para esclarecer algumas dúvidas aí durante o trabalho delas. Muito bom, meu amigo. Então é o seguinte, vamos lá cumprir o que a gente prometeu, então, no último episódio, né? Você falou, só recapitulando aí um pouquinho pro pessoal, né? O Naim, ele falou bastante aí sobre as principais doenças podais, né? Falou um pouco de dermatite interdigital, de úlcera de sola, de doença da linha branca, de tiloma ou gabarro, flegmão, hemorragia de sola, fissura de casco, enfim, olha só. Tem uma série aí, o problema não é tão simples quanto parece, né? E aí, nesse sentido, né, Péricles, você consegue conversar um pouco com a gente sobre a prevenção, né? Sempre é melhor prevenir do que remediar, né? Então, você consegue conversar um pouquinho com a gente sobre prevenção, se tem algum tipo de maneira de prevenir todas as doenças podais, ou se cada uma delas, pelas particularidades que você já conversou um pouco também, tem um tipo de sistema de prevenção diferente? A primeira coisa que a gente tem que falar aí, talvez até um pouquinho antes da prevenção, talvez seja o diagnóstico, né? Então, o melhor jeito de saber aí quais as estratégias que a gente vai tomar aí para prevenir, né, os problemas, a gente tem que ter um diagnóstico ali, né? É preciso um pouco de experiência, e aí no caso ou um podólogo aí formado em algum curso, ou até, dependendo do caso, preferencialmente talvez um médico veterinário aí com experiência em podologia também, né, para fazer um diagnóstico da situação de cada empresa. Como a gente falou no episódio anterior, a gente tem várias doenças aí, né? Um grupo de doenças aí que acometem os cascos e os pés aí dos bovinos, né? E as origens são diferentes, inclusive, né? Então, às vezes é comum você chegar em uma fazenda e a fazenda tem, às vezes, 50%, 60%, eu já peguei fazendas com 70% do rebanho, às vezes até mais, com dermatite digital, por exemplo. Olha só. E essa é uma doença, por exemplo, que quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar com ênfase, e a parte mais importante para prevenir ela, que é a manutenção da melhor qualidade possível da limpeza do ambiente. Principalmente pensando em dejeto, né, em acúmulo de dejeto. Essa é uma doença de confinamento, a gente fala, né, ela tem a ver com o animal passar horas do dia ou o dia todo, ou enfim, num ambiente em cima do dejeto
dele, né? A maioria das bactérias que causam as doenças de casco são bactérias do estrume dos animais, né? Enfim, excesso de umidade é um outro problema, e bastante presente nos confinamentos, independente do modelo, né, de intensificação aí das propriedades, seja compost barn, seja semi-confinamento, ou em piquetes, ou seja freestall, ou seja um outro tipo, paistol, enfim. O excesso de umidade, porque a pele e a unha são barreiras físicas, né, do organismo. E como barreira física, ela responde a várias alterações ambientais, especificamente alteração de pressão, de temperatura e de umidade. Então, se o ambiente está seco, a unha fica mais rígida, um pouco mais resistente. Se o ambiente está muito úmido, ela fica macia. E aí a importância disso vem associada com os obstáculos. Então, se você tem presença de obstáculos, por exemplo, pedras, enfim, concreto de má qualidade, ponta de concreto, casada com uma unha macia, aí eu tenho uma maior suscetibilidade ao trauma, né? E aí depois vem naturalmente as infecções, porque no ambiente confinado a presença de acúmulo de dejeto é bastante comum. Então a remoção dos dejetos é um fator importantíssimo pensando em dermatite digital, tá? Que a mãe da dermatite digital é a sujeira dos confinamentos. Quando eu falo de sujeira, sempre lembrando de estrume, tá? Não é barro, não é terra, tá? Estrume, contaminação bacteriana. Em relação aos problemas de unha, por exemplo, as úlceras de unha, de sola e de linha branca, nós temos que pensar nos traumas, e aí principalmente pedra, obstáculo, ok? Às vezes eu tenho fazendas, os animais estão alojados em piquetes, o piquete está impecável, cobertura vegetal, limpo, enfim, não é um desafio para os animais, e o animal tem que vir para a sala de ordenha e cruzar uma estrada com pedra, cascalhada. Então, remover as causas, conhecer as causas de cada uma das doenças é importante para utilizar ferramentas de prevenção específicas para cada um dos casos, né? Então faz-se um diagnóstico primeiro da propriedade. O problema mais prevalente é esse, aquele. Geralmente a gente tem todos os problemas em todas as propriedades, tá? Independentemente do nível de cuidado, se é mais ou menos intensivo ou extensivo. Infelizmente os animais variam aí em termos de resistência a problemas, né? De imunidade, uma série de fatores aí. Então a gente não consegue conviver sem ausência de problemas aí ou de doenças, né? Se não houvessem as doenças, também a gente não estaria aqui nesse bate-papo. Então o que a gente precisa é saber quais são as origens, quais são as maiores prevalências, e daí a gente tomar essas atitudes de melhorar o ambiente. Uma outra estratégia que é genérica, né, para prevenção das várias doenças aí do casco é a aplicação do pé dilúvio como rotina, né, para os animais aí de produção de leite, principalmente. Então eu recomendo, como recomendação genérica, independente do tipo de sistema, independente do tipo de alojamento e confinamento dos animais, que as vacas em lactação passem 3 vezes por semana numa solução desinfetante de pé dilúvio, né, que a gente chama tecnicamente pé dilúvio aí no campo. É uma caixa com uma solução de desinfetante à base de formol ou sulfato de cobre, com 5% de concentração, ok? Passar no máximo 100 a 120 animais em cada caixa de 200 litros de água, e esse é um erro que eu vejo bastante comum nas fazendas e bastante repetitivo. Às vezes a gente está fazendo consultoria e os erros são muito parecidos, né? Então uma fazenda que às vezes tem 200 ou 300 ou 400 ou 500 vacas em lactação e usa 200 litros de solução aí para passar todos os animais. E aí você percebe que às vezes os primeiros lotes que passam nessa solução, o gado tem uma incidência de dermatite digital, por exemplo, e os lotes que passam lá no final tem uma incidência muito maior, né, dessa doença especificamente, por exemplo. Então utiliza a técnica, mas a técnica de forma errada. Essa solução de pé dilúvio, ela precisa ter uma profundidade aí que atinja pelo menos a altura da sobreunha do animal, uma vez que a sobreunha é passível de ser afetada aí por essas infecções aí dos pés também. Então, de forma genérica,
O pé dilúvio precisa ser aplicado 3 vezes por semana nas vacas em lactação, e em rebanhos grandes aí que a recria tem uma densidade de animais, aí uma população muito grande em confinamento também, ou as vacas secas estão muito agrupadas, né, densamente agrupadas, ou estão confinadas totalmente, esses animais precisam passar pelo menos uma vez por semana, tá? Vaca seca e novilhas. Um outro jeito de conviver pacificamente, aí, ou sem se descabelar com o prejuízo econômico, né? Principalmente com a dermatite digital, e a gente falou no episódio anterior que ela é um problema transmissível, né? Uhum. Se esse é um problema transmissível e quem disponibiliza a colônia bacteriana adaptada ali da pele para contaminar o ambiente é o animal que tem a ferida, o melhor jeito de conviver com a dermatite digital é pegando cada um dos animais que tem a lesão, colocando no brete de casqueamento, contém esse animal e faz o tratamento, que é bastante simples. Já já a gente fala um pouquinho do tratamento. Faz o tratamento dessa lesão e mantenha o seu rebanho com o mínimo de animais possível com essa lesão. Então aparece um animal com lesão, você vem e trata. Aparece, você vem e trata. Você vai estar sempre tratando um animal, e à medida que você convive com um animal com a lesão, com 2, com 3, uma hora a gente se depara com fazendas que tem 80% dos animais, às vezes de um lote, com dermatite digital. Pode deixar tomar conta, né, Pérez? E assim, né, uma coisa que tem que ficar clara, né, e você vê até pela complexidade aí do problema, sempre contar com a ajuda de profissional, né? Você vê o Pérez aqui, ele é especialista aí nessa área, trabalha há muitos anos com isso, né? E, claro, a gente tá dando uma pincelada aqui no assunto, né? Sempre aí, para os pecuaristas, principalmente, que estiverem nos ouvindo, né? Sempre contar com a ajuda do profissional, porque vocês conseguem observar a extensão aí do desafio, né, Pérez? Exatamente, Bruno. Antes de saber qualquer coisa, como é que eu resolvo, como é que eu previno, como é que eu trato, a primeira coisa que você precisa é de alguém que faça um diagnóstico. Olha, você tem muita dermatite, você tem muita úlcera de sola, você tem muito problema com flegmão. Enfim, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, e a maioria das fazendas, como eu já falei, tem um pouco de cada coisa, né? Fica mais fácil você decidir quais frentes você vai atuar. Então, primeira coisa, chame uma assistência técnica, um profissional, um técnico com experiência no assunto, faça o diagnóstico e aí siga as orientações aí de prevenção e tratamento de acordo com isso. Mas de forma genérica, para todas as lesões, pé dilúvio de vaca em lactação 3 vezes por semana, passar no máximo 100 a 120 animais aí por caixa de 200 litros de solução 5% de desinfetante, formol sulfato de cobre. Uma outra coisa que é genérica também, além da limpeza, né, do ambiente e do pedilúvio, é o casqueamento dos animais com regularidade. A gente normalmente preconiza em épocas estratégicas, né, específicas, pensando em vaca de leite no momento da secagem dos animais, ok? 90 dias pós-parto, porque você tem um intervalo aí entre um casqueamento e outro de praticamente 6 meses, então no mínimo 2 vezes por ano, e eventualmente nos animais que vão ter aí uma lactação mais longa, porque emprenharam um pouco mais tarde, um terceiro casqueamento. O ideal seria um casqueamento a cada 4 meses, de forma preventiva, porque nesse momento você trata pequenas lesões, que às vezes uma outra coisa que é difícil, dificulta um pouco o diagnóstico de situação, às vezes, e aí um técnico ajuda muito a fazenda, é que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar o problema no início. A gente tem inclusive uma escala de avaliação visual, que a gente chama de avaliação de score de locomoção, que é uma escala utilizada no mundo inteiro, que é utilizada para identificar o animal que está começando a sentir dor no casco, ou seja, está com uma lesão pequena, uma lesão em início ainda. Esse animal sutil, né? Bem sutil e bem fácil de recuperar essa lesão, e é um animal que já está produzindo menos leite. Então, um especialista ou uma pessoa treinada, ela consegue identificar o problema no começo e recuperar os animais rapidamente, diminuindo o prejuízo. De corte, o GMD se for um boi, por exemplo, já está caindo também, né? Exatamente. E algumas pessoas leigas, por exemplo, elas só veem um animal, só entendem que um animal está com problema quando ele tem um grau grave de dor. Essa escala, só para você ter uma ideia, ela vai de 1 a 5, onde 1 e 2 são animais sem dor,
E a partir do score 3 de locomoção, ele é um animal com dor. Então tem pessoas que têm dificuldade em entender que uma vaca com score de locomoção 3 ou um boi, ele está produzindo menos carne ou leite, dependendo do sistema. E quando você pega ele num score de locomoção 5, esse animal já precisa obrigatoriamente de um tratamento com antibiótico, que no sistema de produção de leite representa descarte de produto, né? Um aumento do prejuízo econômico, tá? Esse animal, ele está com ganho de peso, produção de leite totalmente comprometida, porque ele não produz quase nada mais, porque ele não consegue se locomover, ele não consegue apoiar no membro afetado. E aí a gente está falando principalmente dos casos de flegmão digital, que é aquela doença aguda que a gente comentou no episódio anterior, né? Qual é um bom jeito de se prevenir, por exemplo, o que o animal chegue no score 5? Capacitar as equipes das fazendas, funcionários das fazendas, e esse é o trabalho que eu mais faço nos últimos 10 anos aí, Brasil afora, né? É treinar as pessoas para identificar o problema no começo e evitar as sequelas, que são essas infecções que atingem o osso, o tendão e encaminham o animal para um descarte precoce, né? Então, capacitar alguém da equipe para identificar cedo o problema, fazer a identificação do score de locomoção, identificar os animais que estão começando a claudicar, começando a mancar, tá? Cuidar da limpeza do ambiente, fazer o pé-dilúvio com regularidade, casquear esses animais com essa regularidade, essa periodicidade também, que vai evitar tanto a alta incidência de úlceras de sola e linha branca, que tem a ver com sobrepeso acumulado em uma das unhas, uma vez que as unhas crescem em ritmos diferentes, tá? Então você tem que equilibrar o ritmo de crescimento das unhas para conviver com menos doenças de unhas. E o casqueamento preventivo, ele previne também aquela lesão da sua dúvida do episódio anterior, que é o tiloma, que é um resultado de aumento da pressão, né, no espaço interdigital, porque o próprio crescimento do casco produz esse aumento de pressão. Muito bom. Acho que de prevenção, assim, conseguimos passar muita coisa aí, tem muita coisa para fazer e ficar de olho, né? Inclusive, acho que foi muito importante você mencionar aí a questão do treinamento da equipe. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, né? E sempre acho que quando a gente investe na capacitação dos colaboradores, é sempre um investimento muito bem feito, né, Péricles? Exatamente, Bruno. E uma outra coisa que a gente precisa comentar é que, embora eu tenha comentado no episódio anterior que a acidose ruminal, a elevada ingestão de carboidrato não seja o fator aí predisponente para o aparecimento das lesões ulcerosas aí de casco, é muito importante lembrar que o conforto dos animais, o animal não passar por obstáculo, por pedra, ter sombra para descansar, uma ambiência boa, o animal de origem europeia, holandês, ele precisa ter um clima apropriado, uma ambiência de instalação adequada para esse animal manter, né, o padrão de ingestão alimentar adequado para ele, para que ele não perca excesso de condição corporal, que a perda de condição corporal, o animal emagrecer, é uma peça-chave no aparecimento das lesões de casco. Isso tem tudo a ver com o consumo de alimento. Então, a acidose ruminal, ela não é a mãe dos problemas de casco, como a gente pensava. Mas se a gente pensar na cetose, por exemplo, que é um problema que acomete uma quantidade enorme de animais aí no pós-parto, eu costumo brincar que a cetose é a mãe dos problemas da fazenda de gado de leite. A cetose, ela leva à perda de peso dos animais, né? Ela compromete muito a resposta imunológica, ou ela é responsável pela queda, né, de resposta imunológica dos animais aí no período pós-parto também, junto com os picos de hormônios aí que estão alterados, né? E a cetose, ela sem dúvida é a mãe dos problemas de casco, porque se você tem uma vaca com cetose, essa vaca é exatamente a sua vaca que vai perder mais condição corporal, que vai emagrecer mais, e é exatamente a sua vaca que vai mancar, ou você vai encontrar com uma lesão de unha lá, uma úlcera de solo, uma doença de linha branca, 50, 40, 60 dias pós-parto. E, Péricles, é comum, eu pensei aqui no emagrecimento, né, algum outro tipo de doença, né, que possa levar ao emagrecimento dessa fêmea e aí predispor também, ajudar na ocorrência de um problema de podal, né?
Perfeito, Bruno. Inclusive o título daquele trabalho do professor Rodrigo, que a gente comentou no episódio anterior, da avaliação ultrassonográfica do coxim plantar dos animais, o título do trabalho é exatamente assim: laminite no gado de leite é uma doença do animal debilitado ou é uma doença que debilita o animal? Ele começa o título do paper dele com essa pergunta, né? É exatamente para falar sobre isso, como a característica que leva o animal a desenvolver essas lesões é a perda de peso. Então, no pós-parto, eu diria que a cetose é a mãe, né, dos problemas. E aí, porque junto com a cetose vem mastite, vem deslocamento de abomaso, que está tudo isso relacionado com a baixa ingestão de alimentos, que é produzida pela cetose, né, perda do apetite por parte do animal, e principalmente as retenções de placenta e as metrites graves que acontecem aí no pós-parto, que debilitam muito as vacas, né, especificamente falando em vacas de leite, tá ok? Então você falou tudo, perfeita recapitulação aí. Qualquer doença que debilite o animal, então mastites agudas, mastites severas, que o animal desidrata, para de comer e emagrece rapidamente. As pneumonias também, a gente não pode esquecer dos animais de confinamento, né? E todas as outras doenças aí do puerpério aí, e quando você tem um somatório dessas várias doenças ao mesmo tempo, aí a gente precisa voltar ao nosso conhecimento lá atrás e pensar no balanço dietético desses animais, né? E como é que esses animais estão alojados, porque se você tem todos esses problemas com alta incidência dentro da propriedade de leite, você tem problemas básicos de nutrição e de alojamento, de dar um conforto em termos de alojamento para esses animais. Igual você falou, né? Uma empresa, né? Uma fazenda é uma empresa, né? Então, assim, tem que olhar todos os departamentos aí dessa empresa sempre, né? Nunca focar só num ponto, né? Muito bom, Naim. E agora sim, a gente falou bastante aí, né, sobre diagnóstico, que você falou que às vezes que é muito importante saber o que está acontecendo na propriedade. A gente acabou de voltar a esse assunto aqui agora, nessa última frase, né? E falamos bastante da prevenção também. Tem como a gente entrar um pouco na questão de tratamento? Lógico, né? O Ouro Finincast aqui é para a gente difundir a informação, mas a gente já deixou claro que é sempre muito importante a presença de um técnico aí para ajudar nesse tipo de problema. Mas, nesse sentido, tem como a gente conversar um pouco sobre o tratamento, no sentido de, por exemplo, são todas essas doenças podais que precisam de antibiótico, ou às vezes tem algum tipo de doença podal que de início não necessita de entrar com antibiótico, ou nem mesmo anti-inflamatório. Enfim, a gente consegue conversar um pouco sobre isso? Sim, Bruno. Obviamente a gente não consegue demonstrar num áudio, né, o tratamento, e ficaria muito simplório falar assim, eu preciso aplicar um antibiótico, aplicar um anti-inflamatório, não preciso aplicar um antibiótico, um anti-inflamatório, assim, de forma trabalhando aí via áudio apenas, né? Na verdade, a primeira coisa que você precisa é saber qual é cada uma dessas doenças, né? E aí você precisa de um profissional com uma instrução para isso, alguém que tenha passado por um curso ou por um treinamento, ou que seja um técnico aí, um veterinário capaz de identificar isso. Então você precisa identificar a lesão. Sim, algumas lesões não precisam de tratamento de antibiótico. Nós falamos que algumas lesões, a origem é o trauma, as úlceras de sola, as úlceras de linha branca, por exemplo, têm origem no trauma, mas uma vez que esse trauma aconteceu e acontece o descolamento do estojo do casco, uma ideia falha que as pessoas têm a respeito do tratamento é que eu aplico um anti-inflamatório, eu aplico um antibiótico e eu resolvo o problema de casco. Tá? Essa unha que descolou, tá? As úlceras de sola, as úlceras de linha branca, essa unha descolada ela precisa ser removida por alguém que saiba fazer esse tratamento local. Tá ok? Então, independente da dúvida se eu aplico ou não antibiótico injetável, ou local, ou anti-inflamatório, todas as lesões de casco passam pela abordagem local de tratamento, tá? Independente qual seja elas. No caso da dermatite digital, a gente está falando de uma bactéria específica, sempre que a gente fala de bactéria, nós vamos precisar falar de antibiótico. Tá? Então, o tratamento, por exemplo, para dermatite digital é um antibiótico local, desde que você tenha um profissional que entenda que aquela bactéria produz o biofilme, que a gente comentou no episódio anterior. Tá? Esse biofilme ele precisa ser retirado, ele precisa ser removido de cima da lesão antes da aplicação do antibiótico local.
ou um outro produto bactericida local, tá? Porque essa é a chamada estratégia de defesa dessa bactéria, né? Se você não tira essa... O biofilme, exatamente. Eu já vi, por exemplo, alguns erros clássicos assim. As pessoas imaginam que o pé dilúvio, por exemplo, é para matar a infecção de casco ou a doença de casco. Ah, mas eu faço pé dilúvio e tem um monte de problema de casco. O pé dilúvio não resolve nada, e não resolve mesmo, porque o pé dilúvio é para animal sadio, ele não é para animal com lesão. O animal com lesão ele precisa ser abordado por um especialista em um brete, né, de contenção, para executar o tratamento local, né? E aí, dependendo da gravidade do tipo de infecção, se você vai entrar com antibiótico injetável e anti-inflamatório ou não. A grande verdade sobre o uso de antibióticos e anti-inflamatórios para as lesões de casco via estudos do mundo inteiro, tá? Sempre que você utiliza anti-inflamatório e antibiótico, mais o tratamento local, né, que é imprescindível, você tem uma taxa de sucesso, recuperação, velocidade de recuperação maior dos animais. Falando especificamente dos sistemas de produção de leite e de gado de leite, uma coisa que a gente precisa falar muito agora recentemente, e é um negócio que a gente precisa enfatizar sempre, é um negócio que chama uso racional, né, de produtos aí que levam ao aparecimento de resíduos, aí, principalmente para produtos de consumo humano, né? Então... Nain, você falou que se eu usar anti-inflamatório e antibiótico injetável, por exemplo, eu tenho melhor taxa de recuperação mais rápida em todos os casos. Então, o certo é a gente usar em todos os casos, correto? Do ponto de vista do bem-estar animal, sim. Do ponto de vista de segurança alimentar e bem-estar de consumidor do leite, risco sanitário do produto, enfim, lógico, você tem que cuidar para que esses animais tratados eles não vão para consumo humano, né? Vá para um descarte, né? Esse leite, na verdade, não deve ser consumido por ninguém, nem pelas bezerras, nem pelas pessoas, muito menos, né? Mas você tem que pensar no custo do tratamento também como viabilidade econômica para a empresa, para a fazenda. Então, via de regra, eu padronizo o seguinte, como recomendação. Se o animal tem pus... Tá? O dedo está inchado, tem presença de material caseoso, isso é um pouco difícil para as pessoas leigas identificarem e decidirem, não, eu uso ou eu não uso antibiótico, tá? Então eu uso bastante a ferramenta do score de locomoção. Quando você classifica a vaca com um score 4 ou 5 de locomoção, significa que a infecção vai invadir ou está invadindo ou já chegou na articulação desse animal. Tá? Então é obrigatório entrar instantaneamente com tratamento antibiótico com uma cobertura de 3 a 5 dias com antibiótico de amplo espectro, ok? Nós fizemos alguns trabalhos pensando na viabilidade econômica e até do tratamento também. Então eu trabalho muito com o uso de ceftiofur, né, no tratamento das lesões aí, como antibiótico injetável, o lactofur, por exemplo, pensando no custo final do tratamento. Então quando eu trabalho com ceftiofur, eu tenho um período de resíduo mais curto ou um descarte zero de leite para alguns produtos, né? E aí eu tenho uma redução do custo de tratamento porque eu não preciso descartar por um período longo o leite ou esse produto, ok? Perfeito. E a eficácia para as várias gamas de bactérias aí do casco é muito grande. Especificamente falando sobre o flegmão digital, que é uma infecção aguda e extremamente agressiva, e é importante que as pessoas saibam que o sistema de defesa da vaca não funciona para o Fusobacterium necrophorum, que é a bactéria que causa essa lesão. Essa bactéria produz uma leucotoxina, né, que é uma toxina que mata leucócito, que é a célula de defesa da vaca. Então não espere que uma vaca que começou a inchar a coroa do casco, que está com um sintoma clássico, né, de flegmão, que é inchar a coroa do casco, ficar extremamente vermelho, não espere que aquela infecção possa se resolver por qualquer tipo de abordagem que não seja a aplicação imediata de antibiótico injetável, ok? E essa cobertura precisa ser de 3 a 5 dias se o animal claudica com score 4 ou 5 de locomoção. A dermatite digital precisa do bactericida local, pode ser com antibiótico, existem produtos no mercado agora sem antibiótico também, à base de mineral orgânico. Uma coisa que eu nunca... E aí eu tô falando nunca, e a gente às vezes não deve usar essas palavras extremistas, né? Forte, né, Pérez? Forte, bastante forte, mas Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, exatamente. Mas eu nunca enfaixo lesão de casco como estratégia terapêutica.
tá ok? Porque as bactérias que causam lesões de casco são bactérias que a gente chama, do ponto de vista médico e científico, né, de bactérias anaeróbicas, ou seja, são bactérias que não sobrevivem em lugares com alta oxigenação, ou com boa ventilação ou oxigenação, presença de oxigênio. Então, quando eu removo o tecido necrótico, removo a unha que precisa ser tratada pela abordagem de tratamento local, e eu enfaixo, tá, aquela ferida, aquela úlcera, eu crio um ambiente propício para a infecção permanecer no pé desse animal. Ok? Então, ferida de casco, ferida de pele é uma ferida banal, uma ferida simples, de tratamento simples, embora muita gente não se conscientize disso, tá? Ferida de unha tem a mesma capacidade, velocidade de cicatrização que um corte na pele do animal. Leva 1 semana para reconstruir um epitélio, seja a unha, seja a pele, rápido, seja o epitélio oral do animal, ok? É 1 semana. Desde que a abordagem terapêutica local e, se necessário, antibiótico injetável seja aplicado da maneira correta. Então, isso é uma coisa que isso eu aprendi durante o meu curso de especialização em podologia bovina. Existe uma refratariedade de alguns terapeutas, né, alguns outros médicos veterinários, em relação a não abandonar o uso de faixa. E eu já trabalhei enfaixando os animais e não enfaixando, e eu não tenho a menor dúvida sobre o sucesso, tá? A superioridade no sucesso do tratamento quando a lesão está aberta. E as pessoas que fazem o treinamento comigo não tem problema nenhum também em estar enfaixando e decidir imediatamente trocar de estratégia, tá ok? Porque é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais eficaz. Então não tem nada que desabone a estratégia terapêutica. Muito bom. Pessoal, Naim, você teria mais alguma consideração, só para a gente já ir se encaminhando aí para o encerramento do episódio, que o papo tá muito bom, que por mim ficava 2 horas aqui conversando, aqui tá muito aprendizado, muito conhecimento, mas infelizmente a gente tem que manter um pouquinho, mais ou menos, o tempo dos episódios aí. Ok, só para a gente fazer um resumão aí, Bruno, e aí se me permite resumão, estender... todo mundo pede, todo mundo fica ansioso por resumão. Vamos lá, a respeito da prevenção, então, nós precisamos de um ambiente com uma boa remoção de dejeto, por mais simples que seja a instalação, quanto melhor você faz isso, melhor você convive com as doenças de casco, tá? Animais bem alojados do ponto de vista de conforto, área para descanso, enfim, temperatura ambiente, com ventilação, com aspersão, se possível, enfim, animais bem nutridos, porque animais magros são mais sujeitos a ter problema de casco. Retirem as pedras, os buracos de concreto, os concretos ruins de onde o animal caminha, tá? Porque a maioria dos problemas de casco são traumáticos. A ajuda de um especialista para fazer o diagnóstico de situação do rebanho e, especificamente, capacitem a mão de obra para fazer o tratamento local e a identificação precoce das lesões. Esse é o melhor jeito de conviver com as doenças de produção, de uma forma geral. Isso vale para casco, vale para outras coisas também. Mas acho que esse é o resumo de tudo, e o tratamento sempre explicado aí, ou recomendado por um especialista, de preferência aí por um médico veterinário, em que inclusive vai saber orientar sobre os resíduos de produtos aí utilizados no tratamento, resíduo de antibiótico, de anti-inflamatório, e a indicação mais correta aí para o descarte do leite nesses casos. Perfeito, Pérez. Ficou bem bacana, né? E até legal você comentar essa questão da redução, né, do uso do antibiótico em animais de criação. Orofino é uma empresa que apoia essa iniciativa. Aliás, o mundo apoia, né? O futuro reside nisso aí. A utilização consciente, né, de antibióticos nos animais de produção, né? E aí, infelizmente, me despeço aqui do Péricles, do Naim. Acho que foram 2 episódios aí de muito aprendizado, muito conhecimento e demonstrando a experiência que o Naim tem a campo, né, no dia a dia, e todo o conhecimento que ele tem, tanto da parte teórica quanto da prática, né, desse tipo de problema que são as doenças podais. Naim, muitíssimo obrigado aí pela sua presença aqui no nosso Ouro Fino Cast, viu?
Muito obrigado a você aí, Bruno, pelo convite, aí, pela consideração aí com o trabalho que a gente desenvolve aí no campo. E se precisar da gente aí para eventuais esclarecimentos, o pessoal que está em casa também permaneça à disposição aí por outros canais de comunicação aí, até via Ouro Fino mesmo. E muito obrigado mais uma vez aí pela paciência, pela atenção e pela consideração aí ao trabalho. Obrigadão, Naim. E é isso aí, viu, pessoal? Se ficou com uma dúvida, entre em contato com o nosso SAC, tá? Nosso serviço de atendimento ao consumidor da Ouro Fino, que aí eles direcionam para a gente entra em contato com o Naim. Combinado? Bom, eu não vou deixar de finalizar esse episódio aqui sem chamar vocês para assistir o Ouro Fino em Campo no canal Terra Viva, cheio de novidades, cheio de programas, né, e tratamentos para os desafios do dia a dia, desafios do homem do campo. Ele é apresentado pela Juliana Matos e ele vai ao ar no canal Terra Viva de segunda a sexta-feira, a 12h30 e às 8h20 da noite, horário de Brasília. E aos sábados, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Não perca, tá, pessoal? E aí, me despeço de vocês em mais esse episódio do Ouro Finincast. Acessem nossas redes sociais, digam pra gente se vocês estão gostando, se vocês não estão, sugestões de temas, enfim, estamos à disposição aqui, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço e quem manda aqui nesse programa são vocês, tudo bem? Grande abraço, até a próxima, tchau!